Segundo livro dos Reis, capítulo 6, nós faremos a leitura dos versos 1 ao 7. A palavra do Senhor assim nos diz. Segundo Reis, capítulo 6, versos 1 ao 7. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Oremos. Ó Senhor Deus, nós suplicamos a Ti graça para este momento em que nós meditaremos nas Sagradas Escrituras. A Tua palavra é a verdade, a Tua palavra nos santifica. A Tua palavra, ó Deus, nos corrige e a Tua palavra nos encoraja. Dá-nos a Tua palavra, Senhor, para que vivamos. Fale conosco, Senhor. Essa é a nossa oração. Humildemente lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Hoje eu gostaria de meditar com vocês nesse capítulo com um tema muitíssimo importante para a vida toda. Eu não sei se vocês já perceberam, mas nós estamos meditando em cada domingo em um sola. Dos 5 solas, nós viemos meditando. Meditamos com a vida de Manassés, somente a graça. Meditamos no tanque de Betesda, somente Jesus. Meditamos a mensagem que apresentamos com a graça de Deus sobre Simão, o mago, em Atos dos Apóstolos, somente a fé. E hoje nós vamos meditar somente a Escritura, com esse título, o poder da palavra de Deus sobre a gravidade da vida. O poder da palavra de Deus sobre a gravidade da vida. Meus irmãos, essa história, ela é interessante porque ela é narrada de uma forma muito precisa. São sentenças assim curtas, não discorre muito. Parece que nós estamos lendo um resumo. A gente tem vistas para frases lacônicas, elas são curtas, elas não se estendem. E a razão disso é que o Espírito Santo soprou ao autor sagrado para que ele assim escrevesse, para que até mesmo na forma do texto nós aprendamos uma coisa muito importante. É que a palavra de Deus, ela é tão viva, que dispensa muitos comentários. Qualquer pessoa que tem contato com a palavra entende a mensagem e não precisa de muitas explicações. Por isso que esse texto ele vem de uma forma tão precisa com esses recortes narrativos. Neste período em que acontece este evento na história do povo de Deus, em especial do ministério do profeta Eliseu, é um período em que a revelação das Sagradas Escrituras está acontecendo. Desde quando Moisés ouviu a voz de Deus, subiu ao monte e recebeu os mandamentos, o Senhor começa então a ditar para que homens santos escrevam tudo quanto Ele deseja que o seu povo saiba sobre Ele e sobre a redenção. E nesse percurso aqui que nós estamos,
Obviamente, o Antigo Testamento todo não estava preparado, mas ele está acontecendo. E enquanto a revelação é concedida, Deus ele fala com o seu povo por intermédio dos santos profetas. Ouvir um profeta no Antigo Testamento é ler a Bíblia. Acolher um profeta do Antigo Testamento é ler a Bíblia. Homenagear, respeitar um profeta no Antigo Testamento é ler a Bíblia. Quando nós ouvimos a palavra de Deus nos dizendo, desde o livro do Gênesis, que Abraão ele orou pelo rei Abimeleque, e então aquilo que era maldição na casa de Abimeleque por ter tomado Sara como sua possível concubina, Abraão ao orar, então Deus ouve e tornou as mulheres férteis naquela terra. Nós temos ali então uma narrativa de um homem falando com Deus, recebendo virtudes da parte de Deus e transmitindo neste mundo. É o poder da palavra de Deus. Quando nós ouvimos Deus falando através de Moisés para Faraó, deixa meu povo ir, nós estamos aprendendo então que o poder da palavra de Deus é libertador, e que a palavra de Deus não volta vazia mesmo, ela se cumpre. Deus libertou o seu povo. Quando nós ouvimos a narrativa da mulher que, vendo o homem de Deus passando, diz ao seu esposo, eis aí um homem de Deus, façamos um cômodo para ele na nossa casa, nós então aprendemos que a vontade de Deus é que o seu povo acolha a sua palavra no ambiente do lar, dentro de casa. E aqui nós estamos diante de uma narrativa que nós perguntamos qual é a importância de um texto que fala sobre um machado que afundou na água, na Bíblia. Por que esse texto está na Bíblia? Esse texto está na Bíblia porque tem grandes coisas a nos ensinar sobre a palavra de Deus na prática. Nós vemos que o ministério profético ele é fundamental para a formação do povo de Israel no Antigo Testamento. Ele é essencial. Os profetas comunicavam a vontade de Deus para com o povo. E quando faltava profetas, o povo sucumbia. E o profeta deveria dizer tudo quanto Deus dizia para ele entregar ao povo. Posto isso, nós então olhamos para essa narrativa e perguntamos, o que acontece aqui? Acontece o seguinte, nos dias do Antigo Testamento, havia no ministério profético preparo para que uma pessoa fosse profeta. Não era uma coisa assim, decidi ser profeta, estou saindo. Não. Aqueles a quem Deus chamava para o ministério profético, essas pessoas também aprendiam a palavra de Deus. Aprendiam os 10 mandamentos, meditavam na lei do Senhor. E neste ambiente nós vemos muitas vezes a expressão escola dos profetas, ou casa dos profetas. Eles eram pessoas que se juntavam para ouvir Deus, para estudar a lei de Deus, para transmitir isso para o povo. E o texto começa nos dizendo que os discípulos dos profetas disseram a Eliseu. Quem era Eliseu? Eliseu foi discípulo do grande profeta Elias. Eliseu também tornou-se grande profeta de Deus. Eliseu, quando Elias foi arrebatado aos céus, ele recebe a capa de Elias sobre si. E com a mesma, então, ele prova do poder de Deus, dividindo as águas do Jordão e ele passando a pé enxuto. E ele é usado por Deus em unção dobrada nas mãos de Deus. Elias profetizou para o povo de Israel, em especial o povo do norte. Eliseu profetiza ao povo de Israel e também para a Síria. Um grande homem de Deus. A história desse homem é tão fascinante
que quando fala de sua passagem, de sua morte, ele estava adoecido. É interessante dizer isso, porque é contra todo o besterol da teologia da prosperidade. Porque nos diz que Eliseu adoeceu de uma enfermidade e veio a falecer. Um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus. Eliseu, quando foi sepultado, pessoas estrangeiras, não respeitando o túmulo dos israelitas, escavaram então para sepultar um corpo sobre o corpo dele. E a palavra de Deus nos diz que aquele corpo, ao bater no corpo dele, ressuscitou. O que a palavra de Deus está nos ensinando é que o poder da palavra de Deus, ele é incontido. O poder da palavra de Deus é a coisa mais importante que o povo pode conhecer na caminhada peregrinando nesta vida. E nós estamos diante de uma narrativa em que discípulos dos profetas, eles olhando para o lugar em que eles habitavam, eles sentem um lugar apertado. Primeiramente, vamos ver aqui considerações positivas nesse texto. O que tem de positivo nessa narrativa? É que eles conversaram com Eliseu sobre a necessidade de um lugar maior. E isso é bom. O volume de pessoas que estava ali cresceu. Havia necessidade de um lugar mais amplo para abrigar essas pessoas. Não há nada de errado nisso, não tem nenhum problema. A outra coisa positiva que nós temos aqui nessa narrativa é que eles têm uma solução para aquele momento. Eles querem resolver um problema. Esse problema é de que o espaço tornou-se contíguo, apertado com todos eles. Então, precisamos fazer alguma coisa para abrigar a todos. Coisa positiva, está apertado, vamos resolver esse problema. Outra coisa positiva que nós temos nessa narrativa é que eles são pessoas que se organizam. Eles estão numa coletividade. Aqui eles procuram e dizem, vamos, façamos, cortemos. É um trabalho em conjunto. Isso não é bom? É ótimo. Agora, o que há de negativo aqui nestes homens que eu quero chamar sua atenção? Primeiro, é que diversas pessoas habitavam ali. Diversas pessoas, diversas. Havia discípulos dos profetas, havia Eliseu. E quando eles sentem o aperto, o negativo é que eles vão até Eliseu e dizem o que está aí no texto da sua Bíblia. Acompanhe comigo. Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Há um nós que fala com um vós aqui, referindo-se ao lugar. Não havia discípulos, não havia mais gente, não poderia ser por causa de outra pessoa, mas eles vão em Eliseu e diz, o espaço que a gente habita com você, ficou apertado para nós. Ah, meus irmãos, isso é terrível demais, a gente tem que parar aqui para meditar. Porque muitas vezes, a nossa natureza carnal, ela se sente desconfortável com a palavra de Deus, diante da palavra de Deus, recebendo a palavra de Deus, e a gente diz, quer saber, eu vou deixar esse negócio por um tempo. Vou dar uma pausa disso. Vamos dar uma folga? Repito, durante o período em que a revelação está sendo concedida progressivamente, acolher um profeta é acolher a palavra de Deus, honrar um profeta é honrar a palavra de Deus, ouvir um profeta é ouvir Deus falando consigo, e eles aqui se sentem no aperto, mas se dirigem a Eliseu dizendo, você está apertando aqui o lugar. Você é uma pessoa assim também? Que diante de tudo o que acontece na vida, de tantas possibilidades para o que está acontecendo com você, você olha e diz, o que Deus está fazendo comigo? Por que comigo?
Gente, não estranhe o que eu vou dizer aqui. A pessoa mais acusada da história é a pessoa divina. O homem pecador, ele toma decisões fora da palavra. O homem pecador, ele intenta ele maquina muitas coisas. E aí, quando alguma coisa sai do planejado, ele diz o quê? Deus não está cooperando. Estes homens aqui dizem para Eliseu: o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. A segunda coisa que nós observamos neste texto aqui, que é negativo e que nós devemos olhar e refletir em relação a nós mesmos, é que eles não foram a Eliseu para consultar Eliseu para resolver isso. Eles já chegaram com uma solução pronta. O texto nos diz que eles procuraram Eliseu e disseram no versículo 2: vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Não é uma questão de, olha, eu reconheço que eu estou diante da palavra de Deus, eu preciso buscar orientação em Deus para este plano da minha vida. Não, a pessoa se aproxima com uma solução pronta e só avisa. É o tipo assim: Deus, eu tomei a decisão, agora me abençoa. É isso que eles estão fazendo. E as respostas, elas são curtas. Veja só, quando eles dizem isso para Eliseu, o versículo 2 diz: respondeu ele, ide. Vai. Pode ir. E então vem a terceira coisa negativa que esse texto nos apresenta em relação a estes homens. É que eles intentam construir um novo lugar à parte de Eliseu. Na Bíblia de Jerusalém, se você tiver ela na sua casa, depois você poderá olhar. Eles traduzem do hebraico essa narrativa com a seguinte observação, no versículo 2. Vamos, pois, até o Jordão. Tomemos de lá, cada um de nós, uma viga. E quando diz, e construamos um lugar, diz, e construamos lá um lugar. Construamos lá. O que o texto está nos ensinando, meus irmãos, é que esses homens, quando sentem que o ambiente ficou apertado, eles dizem para Eliseu: Eliseu, ficou apertado porque você está aqui. Nós vamos fazer um novo lugar. E esse novo lugar será lá no Jordão. Fique você aqui, porque lá nós habitaremos. Ah, meus irmãos, outra coisa extremamente preocupante para a vida de qualquer pessoa é quando ela deseja se afastar da presença maravilhosa da palavra de Deus. Para ter alguma folga, algum espaço. Gente, em nome de Jesus, ouça isso. Não há liberdade, não há espaço para quem quer se distanciar da palavra de Deus. A vida aperta ainda mais. Fica mais difícil. Observe só o que o texto nos ensina, é que nós temos um grande problema. Nós fazemos planos, nós não consideramos eles segundo a palavra de Deus e queremos que tudo seja uma bênção, certo ou errado? É assim que nós fazemos. Planejamos isso, aquilo outro, não nos detemos na palavra de Deus para pensar se os nossos planos estão de acordo com a palavra de Deus, vamos fazendo, aí quando dá errado a gente fala, vamos buscar a Deus então para resolver o problema. Provérbios capítulo 16, versículo 1, nos diz assim: o coração do homem pode fazer planos. Não é proibido você fazer planos. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Seja uma pessoa que planeja, não tem problema. O problema é você se apartar da vontade de Deus. O problema é você se apartar dos ensinamentos das Sagradas Escrituras. Tradução.
Se alguém estava com dúvida, então deixa eu trazer para o popular. Não insista em coisas que a palavra de Deus diz para você que não vai dar certo. A palavra de Deus já nos ensina: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Pais, ensinem os filhos a namorarem pessoas que temam a Deus. Homens de negócios, orem pelos seus negócios. Peça a graça de Deus, peça que Deus mande pessoas certas e tenha discernimento espiritual neste mundo, porque as ciladas são demais. Não se aparte da palavra de Deus para você viver a sua vida. Não tem nada de errado construir casa, é o que eles estão falando aqui. O problema é quando a pessoa diz: vou fazer independente do que a palavra de Deus diz, porque eu tenho um plano. Não é assim que um crente vive. E acontece então que a lei da gravidade, gente, ela funciona e não tem como esse negócio sair desse mundo. Qualquer pedra não fica parada no ar, ela cai. Nós podemos passar por muitas experiências de gravidade na vida. Todos nós já sofremos com isso. Todos nós. Esses homens, eles vão para a beira do Jordão cortar madeira. Acontece que lá, enquanto estão cortando madeira, o ferro escapa e vai para dentro d'água. Eu quero trazer a sua imaginação para este momento. Porque eles foram para a margem do Jordão cortar madeira. E quando uma pessoa está com um machado posto ao tronco de uma árvore, para que este ferro escape e caia na água, é porque ele está de frente para a árvore e a água está atrás dele. No golpe do machado, escapou e foi. Caiu na água e afundou. E um grito é dado aqui: ai! Não contava com isso. Assim também somos nós. Não contamos com a lei da gravidade quando nós fazemos os nossos planos. Mas a palavra de Deus nos ensina de que Deus, Ele é o planejador por excelência. E Ele nos criou para viver o plano dEle. E é necessário que nós busquemos a Deus em oração para viver o plano de Deus, antes de dizer: vou fazer qualquer coisa na vida. Nós devemos primeiramente buscar responder essa questão: eu estou de acordo com o plano de Deus segundo a Sagrada Escritura? Porque senão não há nada que nós façamos nessa vida cujo resultado seja diferente desse. O machado vai afundar a gente. A palavra do Senhor nos ensina então uma coisa especial demais. É que quando eles dizem para Eliseu: olha, o lugar ficou apertado demais para nós em relação a você, e nós vamos lá, e você fica aqui. Versículo 3 diz que um deles, disse um, está assim na sua Bíblia? Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. Uma pessoa, dentre tantas outras, vendo todo o preparativo, vendo todo o plano, toda a planta, tudo o que eles estão ali planejando, ele diz: uma coisa não pode faltar, é o principal, palavra de Deus. E esse único volta-se para Eliseu e diz: vamos conosco, venha conosco. E Eliseu diz: eu irei, eu irei. Ah, meus irmãos, basta que uma pessoa comece dizendo: Senhor, qual é o desígnio do Senhor? O que a tua palavra diz dentro de uma casa, para que toda esta casa seja mudada? Basta uma pessoa. Mude, o grande evangelista, teve a sua vida mudada quando ele ouviu a seguinte frase: Deus tem todo o poder. E Deus deseja usar um homem
Deus só precisa de um homem, num lugar, totalmente entregue a Ele, para que Ele use para o louvor da sua glória. Aqui está a história de um homem comprometido com a palavra. Quando todos disseram para Eliseu, nós vamos lá e lá construiremos, ele diz, vem conosco. Vem conosco. A pergunta que eu faço a você é, como que você lida com essa questão da presença da palavra de Deus e viver o dia a dia? Porque a palavra de Deus, somente a palavra de Deus, nos fala sobre o plano eterno de Deus de nos salvar do pecado e da malignidade do mundo. Somente este livro santo nos conduz a andar como Jesus andou. Somente este livro santo nos fala que no fim de todas as coisas, o que há não é catástrofe, é glória. Somente este livro bendito nos fala que Deus nos amou com profundo amor. Quando este homem diz, Eliseu vai com eles, e sucedeu que, o versículo 5 diz, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse, ai meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançando ali, fez flutuar o ferro e disse, levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Essa história, meus irmãos, está aqui no livro dos reis, porque o povo de Israel havia pecado contra o Senhor, porque tinha se apartado da palavra de Deus. E então o Senhor Deus usa o profeta Eliseu neste evento histórico que fica registrado para todas as gerações saberem isso. A palavra de Deus tem um poder que procede de Deus para nos conduzir em todas as situações da vida. Mesmo aquilo que seja mais básico, que é minha casa, meu lugar. Nós precisamos trazer, meus irmãos, esta importância de meditar na palavra e viver segundo a palavra de Deus para as coisas mais simples do dia a dia. Viver na minha casa, trabalhar, ir, vir, tudo isto nós precisamos olhar segundo a palavra de Deus. É isto que esse texto nos ensina. Observe bem, que fatalidade seria se estes homens não tivessem a presença de Eliseu junto a eles, porque Israel não tinha a arte da siderurgia, isso era de outros povos, e era emprestada essa ferramenta. Eles estariam então em um grande problema, mas porque uma pessoa chama Eliseu para estarem com eles, nós aprendemos algumas coisas. Seja você o primeiro, dentre tantos, em dizer, eu vou me comprometer com a palavra de Deus. Eu vou me comprometer com a palavra de Deus. Por mais que outros não, mas eu vou me comprometer com a palavra de Deus. Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, é que nós podemos ver o lugar onde uma fatalidade como essa aconteceu, que é o machado afundar na água, mas ver através da palavra de Deus. Foi Eliseu que perguntou para o homem, onde caiu o machado? E ele então apontou o lugar onde havia afundado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há algum tempo que eu tenho meditado nos episódios que Deus permitiu passar ao longo da minha vida, pela palavra de Deus. Isso tem me livrado de muitas e muitas tentações de amargura. Porque reclamar que machados afundaram na água pode nos corroer. Mas quando nós olhamos para a nossa vida, através da palavra de Deus, e nós entendemos que Deus pode ser glorificado, tudo muda. Tudo muda. E é isso que acontece nesta ocasião. O poder da palavra de Deus é o único que pode reverter gravidades como esta. Eliseu corta um pedaço de madeira e joga. Gente, madeira não atrai. Madeira não tem magnetismo.
O texto, ele é um absurdo para um físico, mas para um crente não, porque a palavra de Deus tem todo o poder de reverter situações para a glória de Deus. Não abandone a palavra de Deus. Medite na lei do Senhor de dia e de noite. Seja você a pessoa de um único livro, a palavra de Deus. Vamos colocar em pé e vamos orar. Oremos. Senhor, graças te damos pelo privilégio de estarmos na tua casa e de ouvir a tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos concedeu a tua palavra para que nós a vivamos todos os dias e nós a consultemos em todas as situações da vida. Perdoa-nos, ó Deus, pelos momentos em que nós fizemos planos e saímos pela vida sem consultar ao Senhor e verificar segundo a tua palavra. Mas um texto como esse nos ensina que até algo mais simples, que ao trabalhar, que ao se estabelecer, nós dependemos da palavra de Deus. Precisamos muito de ti, Senhor. Ó Deus, nos ajuda para que sejamos pessoas que meditam e têm prazer na lei do Senhor. E, Senhor, não para que nossos planos sejam todos bem-sucedidos, mas para que o teu nome seja exaltado, para que a tua glória seja manifesta. Nossos planos muitas vezes partem, ó Deus, de concepções erradas sobre nós, sobre a vida e sobre ti. Perdoa-nos, ó Deus, e dá-nos clareza para viver a vida segundo a tua palavra. Assim nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém.